A paz do Senhor, querido professor, amante do EBD, espectador de mais um episódio do EBD em Síntese podcast. Dessa vez, lição de jovens, aula 5, Balaão, quando Deus diz não. A leitura bíblica se encontra ali no livro de Números, 22, do versículo 1 até o versículo 12. Né? Você vai encontrar ali a história de Balaão, um homem que ouviu a voz de Deus. Mas antes da gente começar, vamos apresentar aqui a bancada completa do grupo 1 do EBD Síntese Podcast. Estou aqui com meu irmão Cleanto. Pai do Senhor, Cleanto. Pai do Senhor, meus irmãos, Samuel, Lins, queridos professores. Isso, e o professor Lins também, que está conosco aqui. Pai do Senhor Samuel, Pai do Senhor Cleanto, para mim é uma honra integrar aqui essa bancada com vocês. Amém, vai ser uma bênção. E Pai do Senhor também para você, né, professor, que vai nos acompanhar aqui agora. A gente vai estudar juntos, nesses próximos minutos, a respeito dessa história bíblica que em muito tem a nos ensinar e a gente pode tirar daqui lições valiosas. Então, você vai encontrar ali, como a gente disse, né, em Números 22, a narrativa de Balaão. E o ideal, professor, é que, na verdade, eu acho que Cleanto e Lins concordam comigo, que o professor de Escola Bíblica Dominical vá além da leitura bíblica em classe, né, Números 22, do 1 ao 12, e leia o capítulo 22, 23 e 24, pelo menos, para que você possa entender, de fato, como essa história inteira se sucede. Você vai encontrar a história da jumenta de Balaão, né, mais na frente, você vai ver as profecias de Balaão, não é? Então, é muito importante que você tenha o conhecimento dessa história e para que você possa transmitir todos esses conteúdos em sala de aula. Né? Começando especificamente aqui no tópico, nos temas da lição, a gente tem que começar com a simples pergunta básica, inicial, para todo esse contexto. Quem, de fato, era Balaão? Né? E aí eu abro aqui agora o espaço para os diletos comentaristas já começarem a expor aí suas opiniões, suas visões, e para a gente ir conversando nessa troca de ideias que é característica, né, desse nosso MesaCast, esse podcast aqui gravado do EBD em Síntese. Amém. Eu acho que Balaão a gente poderia resumir aqui, né? O próprio texto, no capítulo 22 de Números, vai falar que ele era filho de Beor, né? Morava em Petor, e a Bíblia aqui de aplicação pessoal, Bíblia de estudo, ela também tem algumas características de Balaão, e ela vai dizer que ele viveu próximo ao rio Eufrates e viajou para Moabe. Balaão, ele era um vidente, né? Um feiticeiro, como queiram chamar, um falso profeta ainda, podemos dizer assim, que era renomado, né? Ele era conhecido, e o próprio texto vai falar, se a gente procurar aqui o versículo, se os professores acharem primeiro, onde Balaque vai dizer para ele que o que ele amaldiçoa é amaldiçoado, e o que ele abençoa é abençoado. Então, a gente já vê que ele tem um renome, ele é conhecido, né? E ele é convocado para poder amaldiçoar o povo, né? Mas aí eu já estou adiantando um pouco, versículo 6, né? Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, Balaão, ele era muito conhecido pelas suas bênçãos ou maldições, e aí ele é contratado, né, por Balaque para trazer essa maldição sobre o povo. Né? Mas aí, se ele vai conseguir ou não, a gente vai descobrir na aula de hoje. Isso. Não, sim, diga aí, Liz. Não, é a questão de que muito se discute, né, sobre se Balaão seria ou não um profeta de Deus, se ele seria apenas um feiticeiro, mais um adivinho. A questão aqui que é central, que eu acho, não é nem discutir se Balaão era profeta ou não, mas sim nos atentarmos para a mensagem central, né? O que Balaão proferiu, né? E o que Deus falou para Balaão falar para Balaque, e também para testemunhar diante de todos aqueles moabitas, né? Eu acho que esse deve ser o tema central da nossa lição. É verdade, Lins, porque a Bíblia, quando ela vai começar essa história de Balaão, ela não se preocupa com a pré-história de Balaão, né? Ela vai simplesmente começar ali, já do ponto que importa para a narrativa bíblica, que é justamente essa intenção de Balaque de amaldiçoar o povo de Deus por temor. Ele via o tamanho do acampamento israelense e via
ali os hebreus como uma ameaça, ganhando as batalhas pretéritas. Então ele tinha esse receio e vai procurar nos adivinhas, né, nos videntes ali, um jeito de resolver esse problema na esfera espiritual, porque pelas próprias mãos ele tinha medo de pelejar e perder, como perderam os que sucederam ele. E, de fato, a narrativa não se preocupa em mostrar quem era Balaão, mas, de fato, a Bíblia também nos dá relativa segurança em nos dizer que ele, de fato, não era um profeta de Deus. A gente estava até comentando antes de gravar esse podcast, né, meus irmãos, sobre o falso profeta e o profeta verdadeiro. E só tem um tipo de profeta verdadeiro, que é o que profetiza segundo Deus, a palavra de Deus. Esse é o profeta verdadeiro. Todo o resto que não atende esse requisito pode ser chamado de profeta, de vidente, de tudo, mas profeta verdadeiro, não. E eu acredito, vejo pela Bíblia, que Balaão não era um profeta de Deus de fato. Ele morava numa região onde o povo de Deus não acessava ainda aquele local. Ele morava na região da Mesopotâmia, né? Então ele era um vidente conhecido, um profeta conhecido da região, e não necessariamente um profeta de Deus, um homem de Deus. Mas nós vemos que esse profeta famoso foi procurado por um rei que temia perder a guerra contra Israel, e nesse desiderato ele tem contato com Deus vivo e verdadeiro. Não sei se pela primeira vez na vida dele, se pela segunda, pela quinta vez, não sei, a Bíblia não nos fala. Mas é a primeira vez que, pela narrativa bíblica, Balaão tem contato com a palavra do Deus vivo. E aí o que ele faz com essa palavra, de fato, é o que importa para a gente hoje, o que nós podemos aplicar para a nossa vida. Eu vejo dessa forma. E a gente, no Novo Testamento, por exemplo, há 3 citações com relação a Balaão, e elas todas são negativas, sempre apontam o erro, o engodo, a doutrina do que Balaão seguia, ensinava e acreditava. Então, eu vejo Balaão como um exemplo negativo, né? E não como um profeta de Deus que depois se desvirtua, mas sim como alguém que sempre esteve no caminho errado, mas na oportunidade que teve de acertar, rejeita. Não estava pronto e nunca esteve para seguir ao Senhor. Samuel, a questão da fama, né, de Israel, que na verdade precedia, Israel estava chegando, mas a fama de Israel, o que já tinha acontecido com os amorreus, as cidades que já haviam conquistado, isso que colocava medo no coração de Balaque. E eu acho que também não só isso. Ali é a região de Moabe, né, dos moabitas, e a gente sabe a origem dos moabitas. Eles vieram de Moabe, que era filho de Ló. Então, de uma certa maneira, eles tiveram contato com a história de toda a promessa que foi feita a Abraão. Isso foi passado. Então, tinha aqui uma espécie de, poderia dizer, de um misticismo para quem não acreditava ou para quem conhecia sobre Israel, de que era realmente uma nação santa, uma nação escolhida, porque tinha esses vestígios de uma promessa feita a Abraão lá atrás. Então, provavelmente, se Balaão ele fosse um médium, um adivinho, ele, no seu paganismo, talvez, ele também invocasse a Deus, porque sabia, tinha conhecimento de que Deus existia e de que Deus era poderoso pelo que havia sido feito com o povo de Israel desde Abraão, não é isso? Tanto é que Balaque, como que foi o que Cleante também evidenciou no versículo 6 do capítulo 22, na parte final diz, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado. Tal. Essas palavras a gente encontra também na profecia de Deus para Abraão, né? Lá em Gênesis 12, se eu não me engano, se a memória não me engana aqui agora, Gênesis 12, no versículo do 1 ao 3, tem a profecia de Deus a Abraão. Isso. Versículo 3, especificamente, diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tal. Então, ele tem uma certa relação com essa promessa também de Deus para Abraão. Isso é interessante. E em Números 14, versículo 14, Moisés, 13, 14, Moisés está conversando com o Senhor e diz, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão os moradores desta terra, os cananeus, né? Que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Então vocês veem, meus irmãos, que não só foi Balaque, aliás, Balaão que ouviu a voz de Deus, ouviu dos feitos de Deus. Como Lins falou, a fama dos hebreus, da saída do Egito, a forma como Deus tira os hebreus do Egito,
como Deus sustenta o povo no deserto. Aí Moisés está fazendo referência aqui à coluna de fogo e à nuvem que os seguia. Então, isso foi um feito maravilhoso que realmente repercutiu em toda a região. Então, as pessoas sabiam que o povo do Deus poderoso estava chegando. Um povo de ex-escravos, uma geração filha de ex-escravos que peregrinou no deserto durante 40 anos, estavam se aproximando das suas terras e, vou dizer mais, estavam vencendo, limpando a região por onde passavam. Então, ninguém estava subsistindo diante de Israel, e isso, com certeza, causava muito temor, como tal causou temor também em Balaque, né? O rei dos Moabitas, e faz ele buscar lá em cima, a 600 quilômetros de distância, um profeta famoso, para ver se ele resolvia a situação lá na região sul, ali perto do Mar Morto. Né? Então, isso é muito interessante. Então, esse contexto, querido professor, você precisa conhecer para que você transfira esse conhecimento também para os alunos, porque eu acho que você concorda comigo, eu acho que o pessoal, os meus colegas de bancada também concordam, que muitas pessoas conhecem a história de Números 22 até o 24 apenas pela historinha da jumenta, de Balaão. A jumenta de Balaão, famosa. Essa é famosa. E aí vira grupo de WhatsApp, vira brincadeira, vira piada interna, né? O coice da jumenta de Balaão, a fala da jumenta de Balaão. A gente vai até agregando alguns elementos à jumenta de Balaão, e a gente pode pecar por não conhecer essa história, né? E o comentarista, pastor Alexandre Coelho, faz muito bem em trazer essa história para dentro do rol aqui das tentações nesse contexto do segundo trimestre de 2022, para que o jovem assembleano, amante da EBD, possa aprender, beber direto da fonte aqui da palavra de Deus e entender ali os mistérios e propósitos de Deus dentro dessa história bíblica, né, que é muito interessante. Então, querido professor, né, tem que ler, tem que ver aqui direitinho os detalhes. Não, só para acrescentar, quando você estava falando das outras passagens que vão falar de Balaão, é que se a gente ler só 22, 23 e 24, apesar de ver a forma com a qual Balaão tenta ali contornar o que Deus diz a ele, mas dá a entender que Balaão não foi tão ruim assim, né? Quando termina o texto, a gente vê que ele não amaldiçoou o povo, nem fez nada do tipo. Mas se você ler Números 31, 16 e todas as outras passagens, a gente vai ver que é ali onde está, digamos assim, o plano maléfico de Balaão, porque ele vai ensinar a Balaque como ele vai conseguir isso. E aí a gente vê o quão corruptível o homem é. Porque se ele viu que Deus não permitiria amaldiçoar, então ele faz, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar o pessoal para pecar. Porque aí eles enviam as mulheres, né? Acontece ali todo cultos pagões, no meio daqueles rituais ali de prostituição, e aí o povo cai. Porque ele sabe que Deus, como ele mesmo diz, a gente vai ver mais na frente, ele não volta atrás da sua palavra. Então, ele não ia permitir, depois eu vou permitir que amaldiçoe. Não. Ele precisou fazer com que os homens pecassem, para aí sim o plano de Balaque dar certo, digamos assim, né? A estratégia foi afaste o homem de Deus. E aí você deixa o povo, o crente, vulnerável. E essa é uma estratégia que o diabo usa, Cleanto, tenta usar, né, diariamente contra nós. O importante é o quanto você afasta o homem de Deus. E a gente até já citou aqui no podcast o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Links tem toda a biblioteca do C.S. Lewis, toda a aula está perto dele. Né? E para quem não assistiu essa aula, esse livro é fantástico. Eu recomendo muito que vocês adquiram, professores, estimulam os alunos a comprar também. C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, ele tem essa veia lúdica, né? Muito ilustrada, assim, muito forte na vida dele, e ele, através ali desse dom que tem, que Deus dá a ele desenvolve esse livro, que é como se ele tivesse interceptado as cartas trocadas entre um demônio aprendiz e um demônio mais experiente, um tio e um sobrinho, né? Então, eles tratam... esse sobrinho, ele tem um paciente, ele tem um homem que para ele é o paciente dele, e ele tem que resolver ali a vida para que esse homem se afaste do inimigo, se afaste da luz, que nesse caso é Deus, né? E numa das cartas trocadas, a gente até já citou ela aqui expressamente, o demônio tio está ensinando o sobrinho, dizendo, olha, só importa, meu sobrinho, que você... o quanto você distancia o homem de Deus, é isso que importa, o quanto você distancia o homem do inimigo, né? E o pecado mais eficiente é o menorzinho, é que distancia aos poucos, porque você não percebe esse distanciamento drástico, né, brusco. E não é geográfico, né? E não é um distanciamento geográfico. Você pode estar dentro da igreja totalmente distante.
totalmente Exato. desvirtuado, totalmente desviado, né? Mesmo dentro da igreja. Então, o que Satanás quer é isso, é desviar o homem de realmente o que é importante, né? De que é o seu relacionamento com Deus. E às vezes isso de um modo bem frio, que o homem nem percebe, né? Ele acha que está por religiosidade adorando a Deus, está indo para o culto, está indo para a escola dominical, mas às vezes seus pensamentos estão fazendo se desviar, né, pelo caminho. Então, não é uma Não, questão geográfica, com espiritual certeza. mesmo. Até nesse livro também, o C.S. Lewis nos explica isso através de uma dessas cartas também, que o demônio mais experiente explica, porque o demônio menos experiente estava preocupado porque o paciente estava indo para a igreja. Ele diz, olha, não se preocupe, não tem problema. É só quando ele se ajoelhar para orar, você comece a desviar o foco da oração, comece a lembrar que ele é indigno, comece a lembrar do trabalho da faculdade, enfim, tire ele, pode deixar ele ir para a igreja, agora só não deixe ele estar presente no culto, né? Não deixe ele cultuar. Então, porque aí sim ele estaria se aproximando de Deus. O fato dele entrar na igreja não faz dele um crente. Da mesma forma que estar dentro de uma garagem não te faz um carro. Então, né, tem esse aspecto que é interessante também de notar, que essa estratégia que Balaão lá na frente utiliza para distanciar o povo de Deus e aí sim deixá-lo vulnerável para o ataque, para a derrota, é a estratégia que o diabo também insiste em usar contra nós. Então, o professor já pode fazer esse gancho no início da aula ou do fim, tanto faz, porque de fato na lição a gente não entra nesse aspecto, a gente não tem tempo, né? Não há caracteres o suficiente para o comentarista desenvolver toda essa narrativa, né? Mas lá na frente do livro de Números vocês vão conseguir enxergar essa situação e poder fazer esse gancho, né? Com a sala de aula, que também é muito interessante. E a gente tem agora aqui também no início da lição o primeiro tópico, que diz um homem que ouviu a voz de Deus. Mas, de fato, Balaão, apesar de todos esses problemas, todo esse contexto que a gente consegue perceber ao redor da vida dele, a gente vê que ele foi um homem que teve acesso à palavra de Deus, ele pôde ouvir a voz do Altíssimo. Mas isso também não garante o sucesso, não garante a vitória na vida de Balaão. E a gente vai estudar esse aspecto agora, que o professor também vai analisar isso juntamente conosco para poder dividir com a classe neste domingo. Então, a gente vê aqui, e os irmãos fiquem à vontade aqui para interromper a palavra e tecer comentários também. Mas o versículo 22, que é lido pelos senhores na sala, já vai mostrar ali Balaque, o rei dos midianitas, temendo e mandando mensageiros para se encontrar com Balaão. E com a proposta, né, que tem no versículo 6, né? Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se podereis ferir e o lançarei fora da terra. Então, essa proposta chega a Balaão, e Balaão disse assim, né? No versículo 8, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? E aí começa a mostrar aqui uma conversa que surpreendentemente Balaão tem com Deus. E Balaão disse a Deus, explicando ali quem eram aqueles que ali estavam, né? Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoai-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. E aí vem a resposta de Deus, né? Não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Vamos parar por aqui. Você tem agora a proposta, Balaão pede para o pessoal ficar, para ele consultar a Deus à noite, ele obtém uma resposta de Deus e ele transmite uma mensagem para os príncipes ali, moabitas. O que seria diferente na história de Balaão, né? Se ele tivesse ouvido o versículo 12 e parado por aí. Mas a gente sabe que o texto continua, né? Isso é verdade. Porque Deus disse para ele duas coisas essenciais. Não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porque ele é bendito. Só que aí Balaão faz o quê? Ele não disse isso aos moabitas. Exato, ele conta uma meia-verdade, o que é uma meia-mentira também, o que não deixa de ser errado. E ele vai dizer apenas para os príncipes
que estão ali, que o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E ele omitiu, né? Omitiu uma informação importantíssima, né? isso, Talvez aí já parasse os acontecimentos vindouros, né? Já era um obstáculo, né? Mas ele estava, será que ele estava fazendo? Será que era um prenúncio de uma proposta? Será que ele estava dizendo, rapaz, eu vou omitir aqui uma informação importante, né? Gerar escassez aqui para ver se essa informação fica mais valiosa, né? O que é que a E gente foi vai o que ver aqui? aconteceu. Uma aula de técnica de venda. É o que ele vai fazer. Em nenhum momento eu vejo Balaão comprometido com a palavra de Deus. Se ele fosse uma pessoa obediente, ele teria obedecido aqueles dois desígnios. Não vou e também não vou amaldiçoar. Porque qual era o core aqui? Qual era o núcleo da intenção de Balaque? Pelo que Balaque estava disposto a pagar a Balaão. Isso nunca foi omitido a Balaão. Ele queria que amaldiçoasse o povo para que ele pudesse vencer o povo. E Balaão sabia muito bem disso. Mas quando Deus fecha as oportunidades para esse intento principal, que seria amaldiçoar, aí Balaão, ao invés de desistir, ele se mostra, na verdade, muito disposto a negociar, porque ele está atraído pelas riquezas. E às vezes, e aí chega um ponto central aqui, talvez a pergunta-chave. Até quanto você está disposto a ser fiel a Deus? Porque muita gente pode até dizer assim, não, serei fiel a Deus até o fim, aguentarei a prisão, as perseguições, a morte. Eu acho que está até escrito em Apocalipse 2:10, eu anotei aqui, que tudo isso que você que resistir receberá a coroa da vida, todas essas coisas ruins que sobrevêm os que são fiéis. Quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Muita gente pode dizer, serei fiel até o fim. Mas será que quando o diabo oferecer para você, não as coisas ruins, o sofrimento, mas ele oferecer as coisas boas e prazeres dessa terra, aí a gente faz a pergunta, até quanto a sua fidelidade a Deus alcança, né? Eu até complemento essa pergunta, Samuel, com outra. Até quanto você está disposto a sujeitar a sua vontade à vontade de Deus? Porque às vezes é o diabo que lhe apresenta outras coisas e às vezes é Deus que não dá aquilo que você quer, não dá aquilo que você pediu. Né? E você tem que saber lidar com essa situação. Até que ponto você está disposto a não negociar, né? Sim. Pedro ele falou para Jesus, aí Jesus, não, que é isso? Aí Jesus responde, vai para trás, Satanás, né? Então ele era um dos que estavam dispostos aí até o fim, né? Mas até naquele momento, Jesus viu aí uma forma de um mal, né? Uma maldade, ele estava sendo usado por Satanás, para trás de mim. Quer dizer, Satanás também estava tentando Jesus e também estava usando Pedro de alguma forma ali naquele momento, né? E essa é uma pergunta importantíssima. Até quanto? E quando a gente vai ver aqui na narrativa, que depois Samuel vai falar, né, que Balaão ele recebe novamente essa proposta, Balaque não se dá por vencido. Provavelmente Balaque, como um rei, ele sabia e era um bom negociador. Ele sabia quando uma outra pessoa estava tentando negociar. Ele entendeu que ali era uma deixa para negociar mais, né? Perfeitamente. E Lins, até me permita, antes que fique intempestivo, quem sabe também Balaque não já houvesse consultado também Balaão anteriormente em outras pelejas, em outros problemas. Sim, quem sabe? Sim. Ele já conhecia Balaão. Será que foi a primeira vez que ele entrou em contato? Ele já pode ter percebido esse caráter de negociar, né, do profeta ali, da região da Mesopotâmia, e dissesse, tudo bem, tá do mesmo jeito de antes, ele quer subir o cachê, vamos negociar, né? E prova disso é o versículo 7, né, que diz, então foram os anciãos dos Moabitas e anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos. Então eles já conheciam justamente esse dom em troca de negócio, esse dom em forma de negócio, né? Esse encantamento é um feitiço, né? O feiticeiro faz isso. Ele diz, quanto é que eu vou receber para atingir aquele objetivo ali? O feitiço é isso. Por isso que a feitiçaria é completamente vetada na palavra de Deus. Não há nada que você possa oferecer em troca ao agir de Deus. Não existe feitiço, palavrinha mágica, mantra, nada. Apenas a vontade de Deus. E que Deus revele a vontade dele na sua vida para que você alinhe a sua vontade à dele. É nessas condições que o que pedirdes vos será dado. É quando você estiver no centro da vontade de Deus, entendendo os propósitos de Deus e desejando isso para a sua vida. Aí você pode pedir o que você quiser, porque vai ser idêntico ao que Deus quer. Samuel, e a Bíblia não fala, mas a gente poderia até conjecturar, né? E Cleanto nos advertiu aí do versículo 7,
com o preço dos encantamentos. Algumas pessoas podem até dizer que esse preço dos encantamentos talvez fossem os utensílios necessários a fazer aquela feitiçaria, de repente um pó mágico, alguma coisa, mas não, ali era o preço. Agora, o mais interessante é que não diz se esse preço ficou por lá mesmo ou se os que foram levaram de volta, né? Trouxeram consigo e levaram de volta, né? Provavelmente podemos conjecturar que Balaão já tivesse passando a mão aí em algum preço, né? Ali era Em o preço só alguma da coisa, consulta, né? Para ali fazer era era, mais caro. ali era o preço da consulta só, né? Quem sabe, né? Então, Verdade. realmente a gente vê essa característica em Balaão e a gente vê que, na verdade, quando ele obedece a Deus, não é bem isso. Quando você obedece pela metade, você não é obediente. Você só é obediente se obedecer tudo. Eu não posso ser meio obediente. Na verdade, meio obediente é quase obediente. Na verdade, ele é meio desobediente. Então, a perspectiva ainda não funciona. Não existe o Obedecer é quase. melhor do que sacrificar, né? Exatamente. E É não o que ele vai existe o tentar quase fazer obediente. depois. Aham. É verdade, tem que ser fiel em tudo. E com isso em Aquele que mente, for né? limpo, limpe-se mais ainda, né? O que for justo, se É, justifica. O que for sujo e impuro, meu amigo, continue na é impureza. desviar. É. Exatamente. Inclusive, tem outros É, textos na palavra de Deus que, quando ele se dirige a Israel, em outros trechos, fala: porque não és quente nem frio, és morno, né? Te vomitarei. Então, quer dizer, meu amigo, não seja morno, não. Ou você fica sujo de uma vez, ou se converte de uma vez. Não é verdade? exatamente. Eu Exatamente. eu lembrei até de uma aula que tive a oportunidade de assistir do professor Samuel, que tinha uma pessoa em cima do muro, né? E ela, no lado estava o anjo, do outro lado estava o diabo. E aí o anjo ficava gritando: venha, venha para o meu lado, venha para cá, sai deste lado mal. E ele ficava ali em cima do muro e o diabo dizia: ele perguntava, por que você não clama por ele? Não, porque o muro é meu. Então você ficar em cima do muro gera essa problemática, você tem que se posicionar. Ou você se suja mais, ou você se santifica mais, irmão. É como a palavra está dizendo. Não adianta ficar nessa indecisão, não existe isso. Para É, Deus, se ensina ou não. o morno não pertence a Deus, o muro não é de Deus, né? É, Sim, É, o você sim. muro é está, do diabo. eu gostei dessa palavra do posicionar. Eu acho que você está do lado de Deus, você está com Deus e no propósito de Deus vai te exigir posicionamento. E esse posicionamento é fora da sua zona de conforto, é fora do que às vezes você planeja para você. E aí você citou essa historinha que eu contei numa aula anterior, Cleanto, eu vou citar uma que você contou na aula passada, que aí já Cleanto trouxe uma... Qual é o nome daquela conta, Cleanto, que tu fez? Que é um cálculo que tu fez lá? Relacionado ao quê? Ao valor Ah, do escravo? os Não. pontos, os Sim, pontos. ao senoide. É porque É um tem uma função lá. senoide. É um pouquinho complexo, mas vamos lá, bem rapidinho Função, aqui. tem que entrar em função, né? Não, É, mas assim, o professor vai lá, vai ver um gráfico senoide, você vai ver lá um bocado de número estranho. Se você não for dar aula, você não entende da área, na verdade, você não entende isso. Mas quando o cliente trouxe aquilo, ele explica que realmente a gente às vezes planeja a nossa linha numa função reta, né? Num resultado retilíneo, uniforme, perfeito para atingir o objetivo. Mas o plano de Deus ele parece muito mais com a função de um gráfico senoide, né? Que ele faz umas ondas e vai variando. E a incógnita ali, a variável, é o tempo de Deus. E os altos e baixos que você sofre na sua vida são projetos também de Deus. Assim como a gente viu também na lição de José do Egito, a gente aprende que a vida do crente é feita de altos e baixos. E o que é isso se não se submeter à soberania de Deus, à vontade soberana dele? Mas o feiticeiro não é acostumado a isso. O feiticeiro é acostumado a: estou diante de uma dificuldade, de uma ameaça de ponto baixo na minha vida. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um feitiço, um encantamento, porque aí eu obterei, através do mundo espiritual, êxito, a troco de alguns favores, né? De dinheiro, de pactos que eu faço com aquelas entidades malignas. É sempre assim. Agora, para o crente, não. A gente está vendo um perfil de submissão à autoridade de Deus. Só existe um plano perfeito, que é o plano de Deus para nossas vidas. E feliz é o crente que entende esse propósito, que encontra o propósito de Deus para a sua vida, né? E isso, de fato, não acontece, passa longe, não sente nem o cheiro na história de Balaão, né? E a gente vê que depois que Balaão ali dispersa aqueles príncipes que primeiro vieram, ele omite a parte de que ele não poderia, de fato, amaldiçoar, que era o que Balaque queria, ele não poderia. Isso, não posso amaldiçoar ele não conta isso, ele só fala que não vai poder ir. E aí chega o pessoal depois com outros príncipes, né, mais poderosos, mais honrados, e
ao invés de Abraão, misericórdia, de Balaão, já rejeitar também, dizer, voltem, porque eu já disse que não vai dar certo. O que é que Balaão faz, gente? Depois que aparece a proposta maior de Balaque. Ele ouve a proposta e aí ele diz, nem que bala. Tem até, é porque o versículo não lembra bem aqui, mas ele diz nem que ele me desse palácio e todas aquelas outras Isso, coisas. 18. O Isso. 18, A casa né? cheia de prata e ouro. Eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor. Mas por Pois que é, que ele mas é falou engraçado isso? que, O versículo 15, Cleanto. Lê para a gente aí, ó, o versículo 15. porém, Balaque prosseguia ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. E mais honrados. Balaque percebeu o que é que Balaão queria, meu amigo. Ele disse, então peraí, eu vou mandar agora, vou usar o argumento de autoridade. Eu não vou mandar mais mensageiro, não. Eu vou mandar os meus príncipes e dos mais honrados. Eu quero ver se ele não estremece as bases aí e vem de uma E vez. olha o 17, né? Porque grandemente te honrarei. Isso aqui é a mensagem de Balaque a Balaão. Grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. É, Olha aí. é a E aqui de recompensa e o novo, prestígio ao mesmo tempo, né? mas aí ele apresenta o requisito. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa-me este povo. Aí a Essa aqui gente, é a vedação expressa de Deus. E Balaão ainda está negociando, ele não está comprometido com a palavra de Deus. aí a gente ouve, a gente lê o versículo 18, né? E diz, não, mas Balaão aqui seguiu a vontade de Deus e disse que nem que ele desse o palácio. Mas aí você lê o 19. Mas fica aqui um pouquinho, vamos ver se Deus não muda de ideia? É mais ou menos Deixa eu isso, ver né? o que o Senhor vai me dizer mais hoje à noite. É Aí, tentando contornar o que Deus falou. Não, e o complexo de Deus aí de Balaque é tremendo, né? Porque no versículo 17 diz, e farei tudo que me disseres, vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Quer dizer, meu amigo, o que você pediu, eu lhe dou. Eu só me lembro da história de Salomão, né? Quando Deus diz, eu me peço, o que é que você quer? O Salomão foi mais inteligente, ele não pediu honrarias, dinheiro, ele pediu sabedoria. Meu amigo, com sabedoria ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem... Agora, sabedoria para julgar bem o teu povo. Né? Então, veja, isso é que eu acho que Salomão ele já era sábio. Balaque e Balaão aí, um tinha complexo de Deus e o outro tinha complexo de querer ser engrandecido, de querer ser honrado mais do que devia, né? o amor ao dinheiro, né? A riqueza, que depois nos É, é revelado que é a raiz de todos os males. Né? E sim. quem busca a riqueza cai em tentação, cai em engodo. E esse faz parte do engodo de Balaão também. E era no que ele acreditava. A Bíblia também vai se referir a isso como uma doutrina de Balaão. É aquela pessoa que se preocupa com as recompensas e tal, e ele estava tratando de um negócio muito especial, que era o povo de Deus, as coisas de Deus. E na oportunidade que ele teve de ter o um encontro pessoal com Deus, ele rejeita. E ele sela o destino dele a partir desse momento. E aí vocês vão ver que no versículo 20, depois que ele busca a Deus ali, o Senhor veio a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Ou seja, mudou a primeira parte da vedação, né, para uma permissão. Mas permanece a vedação seguinte, todavia farás o que eu te disser. Na verdade, né, assim, ele não veda novamente a questão da não maldição, mas ele diz, ó, só vai fazer o que eu lhe disser. Estou lhe dando uma missão, só vai fazer o que eu te disser. E aí, muitas vezes, a gente pode pensar, não, mas aí, então Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia. Na verdade, a gente tem que pensar que Deus, eu vejo dessa forma, Deus ele está fora do tempo, do espaço e não é constituído de matéria. Que se ele cria tudo o que existe, logo ele não pode ser composto pelo que existe. Porque senão ele seria parte da sua criação e não faz sentido. Então Deus ele realmente vive num plano completamente diferente do nosso. Então o tempo para ele é uma coisa muito especial, a gente não alcança. Por exemplo, a gente tem aqui a Bíblia. Essa aqui é a história da humanidade, por exemplo, nessas 2 páginas. É tão fácil para Deus tocar no início da criação como no fim dela, como também é fácil para mim tocar os 2 textos aqui desse livro que está aberto. Então, para Deus é tudo um eterno presente. Para ele sabe o passado, presente e futuro. Eu digo a vocês que é a mesma coisa para Deus, que ele não está sujeito ao tempo. E ele sabia o que Balaão faria. Ele não faz essas perguntas. Pronto, quando Deus chega para Balaão e diz: quem são esses aí que estão contigo? Tu acha que Deus não sabia quem eram? Sabia, e sabia antes da fundação do mundo. Ora, Deus já tinha preparado o cordeiro antes de criar o mundo. Como é que não saberia então quem era aqueles príncipes que se achegaram a Balaão? Como é que ele não saberia o que Israel faria? Como é que ele não saberia qual era a intenção do coração de Balaão antes mesmo
do haja luz. Então Deus sabe de todas as coisas. Por isso que, pela própria boca de Balaão, lá na frente, ele vai dizer, no versículo 19 do 23, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o argumento do arrependimento, para explicar por que Deus muda de ideia, muda de direcionamento neste momento, ele não se aplica, porque não há como Deus se arrepender de fato, porque simplesmente não faz sentido. A história a que nós nos submetemos já está descrita, já está para Deus completamente exposta e revelada. É como se a gente tivesse um muro, me permite até tomar um tempo para explicar isso, meus queridos, mas eu acho muito interessante, é como se a gente tivesse um muro, tem um desfile passando, e a gente só consegue observar o desfile por um buraco neste muro. Então a gente só enxerga o que está acontecendo agora. E é como se Deus estivesse acima do muro, vendo o desfile do começo ao fim, somente no virar de uma cabeça. Então, a gente faz essas comparações, ilustrações, para entender o ponto de vista de Deus e que, de fato, não há possibilidade dele se arrepender. Então, quando, na verdade, Deus diz pela primeira vez, não vá e nem amaldiçoe, Deus está dizendo, eu não quero você no meio disso. E só esse fato da resposta já era o suficiente, mais que o suficiente, para Balaque, ou, aliás, Balaão, conhecer o Deus verdadeiro, rejeitar as ofertas de Balaque e dizer, meu Deus, eu me entrego a ti, vou queimar meus ídolos, vou mudar minhas práticas, mudar meu coração, porque eu sei que só o Senhor é poderoso e é o único Deus. Mas ele não faz isso, ele continua no seu desiderato ali, cego pelas riquezas, pelo que Balaque poderia oferecer. E aí, já na segunda abordagem, Deus já diz, olha, eles vieram, então vá com eles, mas faça só o que eu lhe disser. Então, Deus não foi convencido, nem muda de ideia. Esse sempre foi o plano de Deus, essa sempre foi a ideia. Só que Deus nos prova, e provou Balaque e Balaão também foram provados, para que nós nos conheçamos. Porque talvez se eu fosse Deus e conhecesse tudo isso, era só nesse momento eu ter matado tanto Balaque como ter matado Balaão. Matava os príncipes, pronto, tá resolvido. Ninguém nem ia nem saber que esse pessoal existiu. Mas não, Deus é misericordioso e ainda dá a chance, né? Ele fala com Balaão, mas é para provar que Balaão estava irreconciliável diante de Deus, porque quis. Não, e tem um vestígio no texto que você leu, no próprio versículo 20, que fala especificamente que Deus sabia toda a história, não há arrependimento aí. Veja, Deus falou o seguinte, veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, S-E, quer dizer, já está dando duas alternativas. Ele está dizendo, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com ele, todavia farás o que eu te disser. Quer dizer, há duas possibilidades, eles virem chamar ou eles não virem chamar. Só que é interessante, é o versículo 21, eles nem vieram mais chamar, Balaão já se levantou, já bardou a jumenta lá, já montou a jumenta e já foi-se embora com eles. Quer dizer, Deus tinha dito o seguinte, se eles vierem, aí Balaão já entendeu, tem uma brecha aí de Deus, então eu já vou preparar minha jumenta, eu já subo e vou seguir para o meu propósito. E assim ele foi para o propósito dele, que era realmente atender a Balaque. Né? Talvez ele tivesse até pensado, Lins, realmente isso que, veja, Deus mudou de ideia. Ele não conhecia Deus intimamente. Então, Deus mudou de ideia. Eu já não podia ir. Disse, já que eles vieram te chamar, então levanta-te e vai com eles. Então, será que eu consigo mudar agora a segunda parte? Será que eu consigo quebrar a vedação da maldição? E aí ele já diz, olha, Balaão, vou acrescentar até uma citação, uma palavra minha aqui bem nordestina. Então, Balaão, abre parênteses, mais rápido que ligeiro, fecha parênteses, levantou pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moab. Então, ele não perde tempo realmente, Lins, aqui é bem rápido mesmo. Na hora que o Senhor fala, Balaão já se prepara e vai naquele encontro, vai ao encontro, né, de Balaque. E a gente sabe, Balaão sabia o que é que Balaque queria. Queria amaldiçoar o povo de Deus. E eu acho que Balaão passa o caminho todinho ali na jumentinha pensando, rapaz, deu uma noite a mais, eu consegui convencer aqui, Deus mudou de ideia. Quem sabe, né, até o fim aí da semana, a gente consegue amaldiçoar, nem que seja um pedacinho, uma maldição menor. Né? Afinal, ele disse que era para amaldiçoar. De repente eu posso amaldiçoar com uma dor de barriga e eu ganho a riqueza. Não precisa nem ser com a vitória, talvez. E talvez ele venha, né, conjecturando ali o caminho inteiro montado na jumenta. E a gente está entrando agora na história talvez mais famosa de Balaão, que é com a jumentinha.
né? Que é Eita, Eles conhecem jumenta só a jumenta e famosa. nem lembra de Balaão. Rapaz, eu queria lembrar que aqui no Nordeste chama de jegue, viu? E jegue. Então, se algum de nós de repente falar aí jegue, o pessoal aí fora do Nordeste entenda Aqui no Nordeste a gente chama de jegue. Mas, isso. Então Samuel, tava lá. antes da gente adentrar nesse episódio da jumenta, o que é interessante o professor falar e contextualizar é o amor de Deus e a fidelidade de Deus para com Israel. Veja que Deus estava dizendo para Balaão que Israel era bendito, que Israel não poderia ser amaldiçoado. Agora, veja o contexto anterior. O que é que vinha acontecendo com Israel? Quantas murmurações Israel estava proferindo contra Deus? Alguns episódios eles proferiam murmurações contra Moisés, mas vocês sabem que a murmuração é contra Deus, é um pecado contra Deus. Veja a fidelidade de Deus contrariado com o povo de Israel. Num episódio muito recente, em que eles murmuraram, as serpentes vinham e mordiam os israelitas ali no deserto, e eles tinham que olhar para uma serpente, né, que foi hasteada numa serpente de bronze para poder ser curado. Então, veja todo aquele contexto de murmuração, de pecado, de maledicência, de falar mal. Os israelitas chegaram a dizer não só que queriam voltar para o Egito, mas também quando viram aquela terra lá boa dos cananeus, disseram, rapaz, é melhor a gente morrer, não é nem no Egito, melhor a gente morrer aqui. Mas Deus usa lá, de alguma forma, Balaão e fala, olha, não amaldiçoe o que eu abençoei. Israel é bendito. Veja a fidelidade. E quantas vezes, meu querido professor, nós temos um aluno na nossa sala que está corrompido, que está em pecado, que está desviado. Mas a gente tem que sempre lembrar que o nosso Deus ele é fiel para cumprir as promessas. Por mais que nos desviemos do caminho certo, Deus ele estará sempre presente para, segurando a nossa mão, nos conduzir à vereda, né? A vereda correta. Né? A gente tem que lembrar isso ao professor, de fazer essa aplicação pessoal com os alunos. Deus é fiel, apesar das circunstâncias. Apesar de nós, né, Liz? Apesar da gente, Apesar de nós. da circunstância e da gente, porque às vezes até a circunstância não está nem tão ruim assim. Às vezes só por um pouquinho de desagrado, o copo tá, né, nem meio cheio ou meio vazio, tá só um pouquinho vazio e a gente tá murmurando, ignorando todas as bênçãos de estar vivo, respirando. Não é tanta gente que também na história recente, e ainda hoje alguns, mas graças a Deus em menos quantidade, precisaram se entubar. Quantos irmãos e irmãs e outras pessoas também próximas a nós partiram, né, com a pandemia Covid e precisaram ser entubados e sentiram como é importante o dom de Deus de simplesmente respirar. Algo tão automatizado hoje em dia que a gente esquece, mas aí quando a gente perde isso, a gente lembra como é importante, né? Quem precisou pagar de repente por um tanque de oxigênio de uma empresa de oxigênio sabe o quanto isso é caro, é desgastante, enfim, e Deus dá isso de graça e abundância a todos nós, né? Então a gente tem 1000 razões para ser gratos, mas aí naquilo que nos desagrada, a gente cai em murmuração, peca contra Deus, né? Isso é muito importante mesmo, ser elucidado, ser explicado para os alunos. E a gente tem ali Balaão agora saindo de sua terra, né? E indo em direção a Moabe, juntamente com seus príncipes ali. E aí chega a famosa jumentinha, o famoso jegue de Balaão, e eles estão lá andando. E o que acontece, né? Eu acho que Balaão vinha muito assim distraído, pensando como é que ele ia fazer uma trajetória de 600 quilômetros, né? Eles teriam ali muito o que refletir durante esse caminho, talvez conversaram bastante, e ele, meu Deus, estou chegando cada vez mais perto lá da região, o rei vai querer que eu amaldiçoe Israel, eu já recebi uma negativa, mas talvez eu mude o coração de Deus, eu consiga amaldiçoar esse povo, eu não sei, mas eu sei que a jumenta estava mais inteligente que Balaão nesse momento, tinha mais discernimento que Balaão, e por 3 vezes o anjo do Senhor se interpõe no caminho com uma espada, mas Balaão não percebe, a jumenta percebe. Então a gente vê aqui no versículo 23, no 24 e no 25 do capítulo 22, a jumenta percebendo o anjo do Senhor e mudando a rota. E cada um desses encontros, Balaão, sem entender, vai estreitando e vai dando pancada na pobrezinha da jumenta.
apanhando e o Jeg se escondendo, se esquivando daquela figura celestial que empunhava uma espada, e a espada fala muito desse juízo, né, dessa condenação, de uma ação assim terminativa na vida de alguém. E aí essa jumentinha vai se esquivando, vai salvando a vida de Balaão, e ele sem entender, sem discernimento, com os olhos espirituais fechados, batendo na pobre coitada. E Balaão vai lá, batendo na jumenta, e a jumenta se esquivando, e no versículo 28, o Senhor abre a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? Então a gente vê aqui agora o Senhor usando a jumenta, e a gente tem que ter cuidado, porque Deus não profetiza, nem fala através de uma jumenta. Ele apenas, de fato, o milagre é abrir a boca do animal e o animal se comunicar. Eu não sei se o animal falou, literalmente, se ele exprime um on lá e o cabo entende, Balaão entende, entendeu? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu sei que houve comunicação. E abre a boca da jumenta e ela diz a Balaão a mensagem, né? Porque você está me espancando. E aí ele diz, porque zombaste de mim e tal. E aí, através dessa ação miraculosa de um animal falar, um animal racional ali, conversar com Balaão, é que Deus abre os olhos de Balaão e aí ele vê a figura celestial ali, que aí sim, através do anjo, Deus trata, fala diretamente com Balaão para que ele novamente entenda que ele está indo, mas é para fazer somente o que Deus disser. Samuel, e trazendo um pouco para a aplicação pessoal, essa questão da jumenta parar, eu vi um pastor dizendo uma vez que muitas vezes Deus para o que você tem para parar você. E muitas vezes acontece assim na nossa vida, a gente tem alguma coisa, sei lá, uma empresa, algo do tipo, e a gente está traçando um caminho que não vai de acordo com a vontade de Deus, e ele faz o nosso negócio parar, sei lá, de repente falir, entrar em crise, para que a gente não continue avançando, porque ele sabe o caminho final, ele sabe o final da história. Como você falou, ele está além do tempo, ele conhece o passado, presente e futuro. Ele sabe que se você continuar ali, o caminho é o abismo. Então, às vezes, para o que você tem para parar você. Eu achei muito interessante isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas... A cegueira espiritual de Balaão era muito grande. Ela ia além do físico, era espiritual mesmo. Porque, ó, quem tem cachorro, agora sendo bem sério com vocês, eu tenho um cachorro. Eu falo com cachorro, com papagaio, eu já vi papagaio repetindo, né? O que o ser humano fala. Agora, se eu visse a jumenta falando, eu não discutia com ela, não. Eu saía correndo. Então, assim, é uma situação engraçada, mas que demonstra o nível da cegueira de Balaão, né? A jumenta respondeu, falou a ele, e ele dialogou com a jumenta. Veja só, aí Deus pensou, não é possível que ele não esteja entendendo. Vou abrir agora os olhos espirituais dele, ó, tá vendo o anjo agora, com a espada desembainhada? Pronto, aí ele começou a realmente ver. Veja, não é só até quanto você está disposto a fazer, obedecer ou não a palavra de Deus, uma ordenança de Deus, um mandamento de Deus, mas é até onde você tem que ir, meu amigo, para você abrir seus olhos e ver as coisas espirituais como de fato são, né? Quer dizer, a jumenta precisou falar com Balaão, quer dizer, nem falando, né? Deus precisou ainda abrir os olhos dele, porque ele dialogou e achou super normal. Como eu disse, eu tinha saído correndo, mas ele ficou lá dialogando com a jumenta. Eu já ia dizer isso, Lino. Se o cachorro lhe responder, você corra mesmo. Rapaz, o cachorro ainda responde, só que você não entende, ele faz au-au, né? A jumenta faz um ion, não sei que língua eles falaram, eu sei que eles dialogaram lá. Né? Não, e é interessante que parece que Balaão ainda não entende, porque ó, no 34, quando o anjo se mostra, fala com Balaão diretamente, aí ele diz, olha, pequei. Aí você fala, pronto, agora ele, né, se encontrou ali no caminho, vai se reconciliar. Aí ele diz, pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Eu não vejo aqui arrependimento, sabe? Não, desculpe, se eu soubesse que esse caminho não era para eu ir, eu tinha ido por outro lado. Meu irmão, não é isso, Balaão, pelo amor de Deus, não é sobre isso. É sobre você estar indo, é sobre você estar com o coração inclinado e dedicado, disposto a amaldiçoar a quem eu amaldiçoei. Não é sobre você ir ou por onde você vai, é o que você nem sequer deveria ter considerado fazer, Balaão. E ele está aqui apenas pecando porque está no caminho errado, porque aquele caminho era do anjo de repente. Então,
eu não vejo ainda esse arrependimento da parte de Balaão. E o anjo só diz assim, então, então vai com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então você vê novamente que Deus ainda assim marcou mais um encontro maravilhoso com Balaão, para lembrá-lo de que ele só poderia fazer e falar o que ele falasse. Né? E a gente já chega agora no tópico 3, quando a ambição vence o discernimento. A gente já vê aqui que discernimento também passou longe nessa história da vida de Balaão, né? E a gente vai ver, aliás, o rei se encontrando com Balaão. Na verdade, o rei está tão desesperado que quando Balaão está chegando, quando o rei tem notícia que Balaão está chegando, ele já vai ao encontro e tal. Então, isso já demonstra esse desespero, essa necessidade de Deus, de Balaque se encontrar ali com Balaão. E não tinha o WhatsApp, né? Então ele está chegando junto com os príncipes. Ele não sabia se tinha dado certo ou não a proposta. Então, quando ele ouve, através dos mensageiros ali que estavam pelo caminho, de que ele estava chegando, ele já se antecipa. Então, a gente vê ali que ele se anima demais. E ele disse que faria tudo o que Balaão dissesse para fazer. E realmente isso acontece. Aí, você vai encontrar no versículo 23, a epígrafe diz, Balaque edifica 7 altares. Então, eles se encontram, não é? E Balaão ordena que Balaque prepare um bezerro e um carneiro sobre cada um dos 7 altares, né? Para que ele faça ali o encantamento, né? Esse é o preço do encantamento, talvez. Essa seria a metodologia dessa abordagem aqui. E foram encontradas, eu vi um comentário, que foram encontradas nas tábuas babilônicas, referência a um ritual muito parecido, onde haveria de se erguer 7 altares, colocar os animais lá, havia ainda elementos de incenso, isso para 3 divindades babilônicas, Ea, Samash e Marduk. E essas divindades teriam esse ritual. Então, você vê que é muito parecido ali, esses elementos ritualísticos que Balaão pede para Balaque fazer. E aí ele prepara esse material todo, acende, faz, e está reunido ali com o rei e com os principais também do rei. E já Balaque coloca Balaão ali já numa situação para que ele faça a maldição ali no povo, né? E eu vou agora aqui colocar na nossa tela aqui, um mapazinho que a gente preparou. Os irmãos já estão vendo aí agora. Esse mapa aqui é a região de Israel, né? Você tem aqui o Egito, o Mar Mediterrâneo, aqui tem o Mar Morto, o Mar da Galileia, no meio aqui o Rio Jordão. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Aqui, vou aproximar mais um pouquinho para a gente encontrar. A gente fez algumas marcações aqui nessa história que vão ajudar você, professor, a contar essa história para a sua turma, né? Então, vocês podem observar a região de Moabe, aqui estava o acampamento de Israel, e quando Balaão está vindo, ele vem da região norte, lá em cima, 600 quilômetros para cima, e ele vem descendo, né? E o rei leva ele primeiro para Ramote Baal, está lá no versículo 41 do capítulo 22, que fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Então, você já tinha uma perspectiva aqui do acampamento de Israel. Já estava longe, entende? E lá ele tenta amaldiçoar, mas não consegue, porque Deus entrega a Balaão uma mensagem de bênção para Israel. Então você tem aqui o profeta pagão não conseguindo profetizar a maldição contra o povo de Deus. E aí o que acontece? O rei troca de lugar, vai para outro cume, o cume do Monte Pisga, e aí ele já está mais distante ainda. Não, agora vê se daqui funciona. Então ergue-se mais altares e tal. E aí a palavra de Deus, ele continua sendo de bênção para Israel. E ele até inclui no versículo 19, nessa segunda profecia, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa passagem é muito conhecida e está nesse contexto bíblico. É como se Deus estivesse dizendo, olha, a primeira profecia está valendo, não vou amaldiçoar o povo bendito. E esse é tão verdade que eu estou incluindo na segunda profecia que eu não me arrependo. A minha palavra de bênção é definitiva. A minha fidelidade, ela permanece, apesar do povo.
Então ele continua abençoando, dá errado de novo. Ele muda de monte e vai agora para o cume do Monte Peor, mais distante ainda. Vê se dá certo agora, Balaão. E não dá certo. É mais uma vez profetizada palavras de vitória, de bênção ali para a vida do povo de Israel. E o rei fica muito frustrado, muito decepcionado, manda ele voltar para casa e ainda tem a última profecia de Balaão, e essa é muito interessante, que Deus dá a ele ali, para, apesar também de todos os erros de Balaão, o Senhor entrega essa palavra, ela é muito interessante, porque ela fala realmente de um rei que sobrevirá no futuro, que dominará toda aquela terra, e sim a alusão ao rei Davi, que controla aquela região, e posteriormente também ele ainda fala de um reinado messiânico, aqui tem um contexto messiânico também muito bonito aqui, que também Deus revela na quarta profecia, última profecia ali de Balaão. E aí essa história encerra por aqui, você vai, como o Cleanto falou, ela vai aparecer novamente lá no 35, Cleanto? 31:16. 31:16, exato. Que ele vai aparecer ali agora andando pela região dos midianitas novamente e vai lançar os conselhos ali que vão conduzir o povo a se afastar de Deus. Então, através dessa perspectiva aqui, você consegue situar o seu aluno no mapa. A gente vai passar esse print para vocês poderem colocar isso também num slide, imprimir num papel e colocar também para o pessoal poder acompanhar a narrativa de Balaão de forma mais próxima, né? E visualizar, até se colocar geograficamente na mesma região ali. E a lição vai falar justamente isso. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. Não adianta a gente tentar ter jeitinho com Deus. O que Deus falou está falado. Tenho certeza que no contexto pentecostal muitos já ouviram essa expressão, né, pessoal? O que Deus falou está falado, está sacramentado, é casa encerrada. Acho que tem até uma música assim, né? E não adianta. O que Deus disse está dito. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Lembrando que não é porque Deus vê o futuro. Deus está no futuro. Você lembra que Deus, naquela analogia, não está em cima do muro vendo todo o desfile? Não é o muro do homem lá, né, o diabo e o anjo, não. É o muro do desfile. Ele vê o desfile inteiro. Ele sabe que Israel será bendita entre as nações. Então, por isso que ele promete, serás bendita. Porque ele está vendo que serás bendita. Quando ele está prometendo alguma coisa, para o teu aluno também, seja firme, ou para Josué, né? Ser forte e corajoso, porque eu te darei essa terra. Ele está dizendo isso porque eu já estou aqui, eu já estou depois do Jordão. Venha, vai dar certo, eu vou derrubar a fortaleza de Jericó. Né? Quando ele também faz com que Davi lute contra Golias, ele está dizendo, pode vir que vai dar certo. O gigante aqui já está derrotado, apesar de você ainda não contemplar isso. Então, a gente tem que realmente confiar e ter fé no que Deus diz. E mudar de lugar não vai mudar o que Deus fala, não é verdade? E a gente vê, então, essa insistência no erro, né? Ele continua, faz isso 3 vezes, insiste no erro. Balaque também, e não confere resultados. E aí, mais na frente é que a gente vê, essas já são minhas palavras finais pelo tempo, e a gente vê lá na frente, realmente, Balaão voltando àquela região e lançando ali os conselhos de tropeço. E aí, esses sim são mortíferos, porque afastou o povo de Deus. E esse é o único desafio do crente, vamos dizer assim, é manter-se fiel, porque só quem pode te tirar do lugar da bênção é você mesmo. Então, eu deixaria, como consideração final, a motivação para o professor estudar mais esses assuntos, ler o livro que acompanha a lição, para que você se aprofunde mais. Tem excelentes citações lá, o pastor Alexandre traz, e que você abra os olhos dos seus alunos para isso, para que você entenda essa dinâmica do diabo, das tentações humanas, que a gente pode, às vezes, estar cedido, aliás, tentado a ceder, né, pelo caminho mais fácil, quando a situação nos oferta bênçãos e benesses, né, materiais. Então, é muito mais difícil resistir ao caminho mais fácil. Talvez seja essa também o ensinamento que a gente possa tirar aqui. Foi o engodo de Balaão. Era o caminho mais fácil da riqueza, da prosperidade fácil. Ali bastava uma palavra de maldição e o rei daria, talvez, um palácio cheio de ouro e de prata. Então, meu conselho é que a gente mantenha nosso coração firmado na rocha, que é Cristo, para que a gente não seja engodado pelas nossas próprias concupiscências e atraídos por essas propostas pueris terrenas, né, de curta duração, na verdade, e que a gente não troque as bênçãos duradouras por essas experiências
de curtíssimo prazo. Eu acho que o que a gente aprende com Balaão, e o comentarista foi muito feliz em colocar isso, é que há uma grande diferença entre ouvir e obedecer, né? Balaão ouviu a voz de Deus, mas foi desobediente. E nós, como cristãos, devemos ouvir e obedecer, para que a gente não caia, né? O preço que Balaão pagou foi com a sua própria vida. Se a gente ler mais na frente, vai saber que Balaão morreu, né? Ele pagou o preço por isso. E linkando um pouco também com o que você falou, Samuel, Balaão ele escolheu a recompensa, né? Ele não escolheu ser fiel a Deus, ele escolheu a recompensa. Então, ele quantificou o quanto a fidelidade dele é uma recompensa. E a gente, trazendo um pouco para o Novo Testamento, Mateus 6,33 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Balaão ele não foi justo, porque se ele fosse justo, ele tinha dito o que Deus mandou ele dizer. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Balaão colocou as coisas acima da justiça, acima de ser justo para com Deus e trazer aquela mensagem ao povo. Então, eu já aproveitando aqui para me despedir, eu desejo que, professores, eu desejo que a aula de vocês seja uma bênção, que o Senhor fale através de você aos seus alunos, à sua turma, e que você possa aprender também com cada lição dessa, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, eu, Samuel Lins, também está estudando e aprendendo mais de Deus. É Um verdade. abraço. Antes de Lince, eu só lhe passar o versículo, Cleandro, que você leu aqui, só para o professor também poder citar na sala, que é em 2 Pedro 2,15, que ele vai dizer que os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Você vê que Balaão não estava preocupado com a justiça de Deus e amou a recompensa da injustiça, né? Fica aí a citação também para o professor durante a sua aula. Lins. E neste assunto, eu queria trazer uma aplicação prática sobre a questão da maldição, né? A gente precisa lembrar da conversão que tivemos, né? Cristo se fez carne, levou sobre si todas as nossas dores, né? Foi sofrido, sentiu as dores do pecado real que nos deveria ser imputado, foram imputados a Jesus. E a gente precisa aprender, meus irmãos, que de uma mesma fonte não sai águas doces e águas amargas. Nós não devemos, eu sei que a gente não tem sangue de barata, mas a gente não deve sair amaldiçoando um ou outro, ou murmurando, como fez Israel, né? Nós precisamos entender o seguinte: Jesus já morreu pelos nossos pecados. Não existe isso também de maldição hereditária. Deus, ele quebrou com isso. Isso era um dito entre Israel, mas se a gente vê lá em Ezequiel 18, a gente vê que não existe mais aquele dito. Deus proibiu aquele dito. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não, Deus quebrou aquilo, quebrou na cruz, através de Jesus Cristo, que nos ligou de volta a ele. Satanás também não pode amaldiçoar ninguém. Satanás não tem esse poder, não. E a gente também não deve amaldiçoar, sabe? Se a gente lê Mateus, capítulo 5, versículo 44, diz o contrário, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, você poderia trazer alguma aplicação pessoal, de cunho espiritual mesmo, que você pode compartilhar com seus alunos, é esse. Lembre da conversão, lembre da justificação, lembre do que Jesus fez. Há uma história bem antiga de um costume que Israel tinha, dos hebreus tinham, daquele povo, e que quando faliam, de quando iam a bancarrotas, quando tinham muitas dívidas que não podiam pagar, eles tinham o costume de escrever em peles, e eles afixavam nos portais da cidade aquelas peles. Eu devo 50 mil para Samuel, eu devo 100 mil para Cleanto, né? E as pessoas, aquilo ali era um sinal de humilhação. Só que aí vinha um que para um era uma esmola, para outro era, né? Na verdade, o que para um era uma esmola, para outro era um motivo de riqueza. Então vinha um e passava e olhava aquela pele e pegava aquela pele, dobrava aquela pele e escrevia lá o nome do pagador. Então um terceiro pagava aquela dívida e fazia uma benesse, fazer uma benevolência com aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. Ele viu aquela pele lá de pecados, dos nossos erros, a nossa dívida, ele foi lá, dobrou e pagou. Então, lembre disso, Deus é soberano na sua vida. Não existe maldição sobre você, professor, não existe maldição sobre o seu aluno, e passe essa confiança, nós somos abençoados, nós somos a Israel santo, o povo adquirido, a nação eleita.
nós somos abençoados e devemos ter realmente essa capacidade de nos compreender, de ter essa noção de pressentimento como povo santo de Deus. Toda a maldição foi quebrada, Jesus reina. Glória a Deus por isso. E tenha uma boa aula, meu querido professor. Espero que, assim como nós, que os irmãos compartilhem com os alunos e aprendam com eles, né? Porque a gente aprende muito com os alunos, né? Escutem seus alunos, isso é muito importante. Amém, Samuel? Amém. É um processo de ensino-aprendizagem, né, Liz? E de mão dupla. Sim. Não é só ensino-aprendizagem da sua parte para os alunos. Existe também um feedback que agrega em nossas vidas. E os irmãos também que nos acompanham, que também conduzem escolas bíblicas dominicais em suas classes, sabe que isso é verdade, sabe o quanto que Deus edifica a vida dos professores através dos alunos. E como eu acrescentei uma citação na fala de Cleanto, eu vou acrescentar também uma aqui, na sua, quando você fala sobre as maldições que não valem para a vida do crente, isso também aparece no contexto da história de Balaão. Eu lembrei aqui, eu disse, pronto, eu vou terminar só botando essa referência que o professor consegue também passar em sala de aula. Números 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamentos, nem adivinhação contra Israel. Glória Olha a só, Deus. não adianta... Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem, né? Versículo 9 do capítulo seguinte. Definir, ponto final, graças a Deus. E cada um foi para suas casas, como diz nosso pastor. É verdade. Mas, pessoal, foi uma alegria estar com vocês aqui, meus colegas de bancada, professor também que está nos acompanhando agora, professor, professora, ou até mesmo um aluno que aspira também esse ministério, né, de ensinar. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar, aprendendo mais com todos vocês, e estimulo que vocês estudem ainda mais, não se contentem com o que a gente falou aqui, e se aprofunde, busque mais ao Senhor, para que a sua aula no domingo seja memorável e irresistível também para os seus alunos. Então, um forte abraço, a paz do Senhor a todos, e até a próxima semana. Um abraço, pessoal. Um abraço.